Olá a todos, meu nome é Silvano da Silva Siqueira, eu sou professor de História na rede pública de ensino aqui no estado de Mato Grosso e também sou produtor cultural. Eu gostaria de apresentar a vocês o projeto Todos pelo MISC. É um projeto realizado com recursos do Fundo Municipal de Estímulo à Cultura de Cuiabá, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. E gostaria nesse momento também agradecer a figura do secretário, o senhor Francisco Antônio Voolo, e o secretário adjunto, o senhor Justino Astrevo. E é claro, não podemos esquecer também de toda a atenção que nós recebemos do Conselho Municipal de Cultura de Cuiabá. Pois bem, o que é o projeto? O projeto Todos pelo MISC é um conjunto de ações a serem realizadas, que estão sendo realizadas, aliás, em favor do Museu da Imagem e Som de Cuiabá. Dentre as ações tem uma exposição em 3D que está sendo montada. Por que em 3D? Porque é uma exposição sobre o patrimônio histórico edificado em Cuiabá. Então, sendo ela em 3D, é possível que a pessoa cega possa ter contato com o patrimônio edificado e assim conhecer um pouco mais sobre o patrimônio cuiabano mato-grossense. Também está previsto no projeto a instalação de uma plataforma elevatória de acessibilidade, com a intenção essa mesma, de tornar o museu mais acessível. E também, no caso que vai ser realizado agora, esse conjunto de oficinas. Inicialmente, essas oficinas foram pensadas para serem realizadas presencialmente, com turmas fixas, e essas turmas realizariam tarefas, trabalhos, conhecer o acervo fotográfico, organizariam acervos fotográficos, fariam uma visita técnica ao museu para conhecer o acervo, como que o acervo está acondicionado, como que foi feito todo o processo de acondicionamento. Mas, bom, ainda assim é possível, e o que nós vamos fazer agora, é claro, realizar essa oficina de forma online. Então, nesse caso, essa oficina será gravada e disponibilizada na plataforma YouTube para que todos possam acessá-los livremente. Pois bem, deixa eu abrir aqui então o nosso trabalho, compartilhar a tela com vocês. Ok. Pois bem, então nós vamos começar esse curso. Está dividido em 3 partes. Quais são essas partes? A primeira parte, eu vou falar sobre a fotografia como fonte histórica. É importante conhecer como que a fotografia se torna uma fonte histórica e os cuidados que é preciso ter, porque se trata de um objeto da cultura material que precisa ser investigado com a mesma cautela que se tem com outros materiais, e não simplesmente acreditar e creditar valor de verdade à fotografia. É preciso ter um senso crítico e também método para poder analisar essas fotografias. Então, essa primeira parte eu gostaria de chamar a atenção a respeito dessa importância da fotografia como fonte histórica, né? A segunda parte nós vamos falar sobre como tratar coleções fotográficas, né, da maneira de organizar o acervo, como que é formado os blocos temáticos, que atenção que se tem que ter em relação ao tipo físico da fotografia, como que é o procedimento de organização, de análise do acervo, se ele já se encontra de alguma maneira organizado, entender a lógica dessa maneira, então, a forma de organização proposta pelo fotógrafo ou pela pessoa que cuidava do acervo antes da gente entrar em contato com ele. Não é um objeto que a gente chega botando as mãos, a gente tem que conhecer o acervo nos seus máximas informações, detalhes, antes de propriamente colocar a mão nele. Bom, e a terceira parte, eu vou falar sobre o uso criativo de acervos fotográficos, de forma que um acervo, depois de organizado, digitalizado, ele não fique restrito a apenas um pequeno grupo de pesquisadores, e sim que ele se torne mais acessível, para que ele circule, para que ele traga mais olhares, mais pessoas interessadas. Então, esse processo de fazer o acervo fotográfico circular dá vida ao acervo, de modo que ele deixe de ser apenas um objeto de guarda, um objeto que fica ali digitalizado, acondicionado, e ninguém pode tocar. Não. O acervo ele tem que circular, ele tem que ganhar vida para poder fazer sentido conservá-lo. Quando você entende quanto um acervo é bem organizado, é interessante,
a pessoa passa a entender a importância de conservá-lo. Pois bem, então vamos começar agora, nessa primeira parte, a fotografia como fonte histórica. Vamos lá. A fotografia como fonte histórica, esse trabalho foi escrito a partir do artigo da professora mestre Márcia Jesus Ferreira Soneca. E então eu compilei as informações do trabalho dela, um trabalho excelente de referência para entender a fotografia como fonte histórica e a partir disso eu compilei e montei esse trabalho que eu vou desenvolver a leitura dele com vocês. Até as primeiras décadas do século XX, o documento escrito foi privilegiado como fonte de estudo histórico em detrimento de outros tipos de fontes. Isso é verdade, de fato, nós historiadores durante muito tempo fomos treinados, capacitados para entender a história a partir de documentos escritos, então toda outra forma de leitura de outros documentos acabou sendo prejudicada nesse sentido. Mas isso é um processo que, durante muito tempo, a historiografia moderna vem trabalhando e vem superando. Luce Febre e Mark Bloch insistem na ampliação do conceito de fonte histórica, alegando que a falta de registros escritos não poderia significar a ausência de possibilidade de escrita da história. Outra coisa, além da fala de Lucien Febvre e Mark Bloch, é importante entender a fotografia e outros objetos, não apenas como outros objetos de estudo histórico, não apenas como algo que deposita valor de verdade, mas um objeto que deve ser questionado mesmo no seu valor, se de fato ele transmite informação do seu tempo, né, e de que maneira que ele transmite, até porque nada existe com um valor intrínseco de verdade. Tudo precisa ser questionado. Em 1990, Legoff já afirmava que tudo o que está relacionado ao homem pode ser utilizado como fonte da história. Um estudo crítico e reflexivo sobre as fotografias deve se preocupar em situar os interesses que direcionam a produção, circulação e recepção destas imagens, em desvendar o significado que emerge da narrativa visual. Assim, a fotografia deixou de ser um mero instrumento ilustrativo. Não apenas deixa de ser um mero instrumento ilustrativo, mas também passa a ser um objeto que deve ser analisado com cautela, porque uma fotografia, como eu disse, ela não é imune à análise, ela não é a verdade em forma física, ela é um objeto produzido por um homem, uma sociedade, dentro de uma sociedade, de uma época, então ela reflete, de certa maneira, conceitos dessa sociedade, né? Essas novas abordagens valorizam duplamente a fotografia porque dão ênfase não somente ao tema que nele aparece retratados, mas à forma como esses temas são constituídos. E dessa forma podemos compreender a fotografia como imagem documento e como imagem monumento. Para Kossoi, é justamente pela materialidade e pela representação a partir do real da imagem fotográfica que ela serve como documento real, isso é, como fonte histórica. A realidade da fotografia não corresponde necessariamente à verdade histórica, apenas o registro expressivo da aparência. Sem dúvida, a fotografia ela não carrega dentro de si a verdade histórica como algo inquestionável. É uma fotografia de época, então automaticamente tudo que estiver presente nela é verdade. A fotografia, antes de qualquer coisa, é um recorte da verdade. E quem realiza esse recorte é o fotógrafo. Então ele escolhe quais elementos que vão compor a fotografia que ele vai tirar, que ele vai registrar. Então essa escolha deliberada representa então uma forma de organização da informação. Eu escolho o que eu quero registrar, eu escolho o que eu quero que você saiba. Então, nesse sentido, a fotografia ela é uma construção,
ela tem intencionalidade, ela é realizada por uma pessoa, essa pessoa ela tem intencionalidade direta e também tem indireta, porque muitos dos valores que nós carregamos estão introjetados no nosso modo de agir, na nossa cultura, de tal maneira introjetado que muitas vezes não percebemos o quanto que nós compactuamos com a nossa sociedade, mesmo tentando ser, digamos assim, inédito na nossa produção. Ainda Kossoi afirma que o receptor projeta de si em função de seu receptor cultural, da sua situação socioeconômica, de seus preconceitos, de sua ideologia e razão, porque a imagem sempre permite uma leitura plural. Sem dúvida, a imagem ela permite essa leitura plural, porque dependendo da sua referência cultural, a leitura da mesma imagem ela será diferente. Então, quem produz uma imagem fotográfica, a produz imaginando que quem lê aquela fotografia vai ler com os mesmos instrumentos culturais de quem a registrou. Então, é uma linguagem, é como eu falar francês para alguém que fala francês, alguém que entende a língua, faz sentido. Agora, se eu falar francês para alguém que não fala essa língua, automaticamente a mensagem não chegará à pessoa, né? Para Kossoi, o fotógrafo é um filtro cultural do seu tempo. Nesse sentido, a fotografia é um signo, não representa o seu objeto em todos os sentidos, mas apenas em alguns. Quando fala que o fotógrafo ele é um filtro, não é apenas por essa questão de escolha da imagem a ser retratada, certo? Mas o recorte da imagem a ser retratada. Por exemplo, eu vou registrar uma imagem aqui assim, automaticamente eu estou selecionando o que eu quero retratar. Esse espaço fotográfico aqui. Esse que me interessa registrar, essa imagem aqui, esse retângulo. Mas e o restante aqui? Foi uma escolha técnica e estética. Então, essas escolhas conduzem o fotógrafo à produção de um material e ele acredita, produzindo dessa maneira, que fará sentido o material que ele está produzindo para outra pessoa que possui o mesmo conhecimento da cultura social dele. Se eu fotografar, por exemplo, um avião, para quem nunca viu um avião, aquela imagem não vai fazer sentido, mas para quem conhece um avião, aquela imagem fará sentido. Então, de certa maneira, quem produz uma imagem fotográfica espera que a pessoa que vai ler aquela imagem fotográfica faça parte do mesmo universo cultural que ele. Sontag diz, pensem ou antes sintam, intuam o que está por detrás, como deve ser a realidade se esta é a sua aparência. O descobrimento da realidade representada na imagem poderá levar a múltiplos equívocos. Essa frase é muito interessante nesse pedaço, aqui que fala: o desconhecimento da realidade apresentada na imagem poderá levar a múltiplos equívocos. É como eu disse, se eu desconheço a realidade que está sendo representada, se eu desconheço o que é um avião, minha interpretação sobre aquela imagem fotográfica de um avião não fará sentido na minha análise. Então, como eu disse, quem fotografa pensando que quem vai olhar a fotografia compartilha do mesmo universo cultural que ele. Então, é uma mensagem, tal como falar francês. Você conversa para alguém que domina aquela língua, porque a ideia é que a pessoa, conhecendo aquela língua, possa compreender e te devolver. A interferência do fotógrafo na cena acontece desde a invenção da fotografia. Isso ocorre no momento da escolha estética, técnica ou ideológica da reprodução da imagem, ou seja, na sua composição. Então, a gente pensa, se a gente transpor esse conceito para hoje, é válido ainda, é claro, com essa ideia de que como que eu desejo ser entendido por outra pessoa nessa fotografia, como que eu quero
transparecer para essa pessoa. Então, para isso, existe a composição da imagem. A composição da imagem, por mais que pareça uma coisa muito técnica, é uma coisa muito banal. É como uma pessoa que vai fotografar, começa a arrumar o cabelo, vai arrumar o óculos, vai arrumar a roupa, para ver. Quer passar uma imagem de que está todo descuidado, camisa amarrotada. Então, vai tentar se organizar, se arrumar para poder ser registrado da melhor maneira possível nessa fotografia, porque ele pensa o seguinte: eu quero passar uma boa imagem de mim. Então, como que eu vou passar essa imagem? Construindo da melhor forma como eu gostaria de ser visto pelos outros. Então, vou arrumar meu cabelo, vou arrumar meu óculos, vou arrumar minha roupa, vou me posicionar de maneira rígida, ombros arqueados, peito estufado. Então, monta-se uma postura para poder ser retratado daquela melhor maneira, porque é assim que a pessoa pretende ser retratada. Ela imagina, ela se posiciona e ela fotografa, ou ela se posa para a fotografia, já pensando o que eu quero que a outra pessoa pense de mim quando olhar para essa fotografia. Por isso também que muitas vezes as pessoas, quando são fotografadas ou tiram uma foto de si mesma, elas pegam a máquina fotográfica ou o celular e olham: não ficou boa essa foto, não, apaga essa, apaga essa. A intenção nesse sentido é escolher como que a pessoa quer ser reconhecida pelo outro. Então, a fotografia, ela guarda em si muito dessa informação de construir. A fotografia acaba, nesse sentido, sendo algo não espontâneo, sendo algo construído em sua grande maioria. As fotografias, essas, como eu estou descrevendo agora, que são posadas, elas têm a intenção, então, de construir uma imagem. Existem as fotografias assim espontâneas, por exemplo, uma pessoa que pula, uma pessoa que cai, uma pessoa que pisa torto no momento que é fotografado. E essas fotografias, elas geralmente as pessoas descartam porque consideram que não representam o melhor do que elas gostariam que as pessoas pensassem ao olhar aquela fotografia. Então, essas fotografias, por mais interessantes que possam ser, essas fotografias espontâneas, elas não mostram, ou pelo menos na sua grande maioria as pessoas não sentem que dizem o melhor delas, né? A interferência do fotógrafo na cena acontece desde a invenção da fotografia e isso ocorre no momento da escolha estética, técnica ou ideológica da reprodução da imagem, ou seja, na sua composição. Se eu acabei de falar sobre essa característica do fazer fotográfico. Bom, para Peter Burke, deve-se considerar principalmente que a fotografia pode ser retocada ou alterada, pode ser usada para induzir uma ideia, uma posição do público. O fotógrafo pode arrumar a cena antes de fotografá-la e teria motivos implícitos e explícitos para a escolha da composição. Então, a fotografia ela ganha essa característica de não ser tão real no momento que ela é registrada, porque dá a oportunidade de preparar o ambiente, o cenário, ou as pessoas a serem registradas. E isso é muito comum mesmo. As fotografias que são mais espontâneas, no geral, é possível ver que elas acabam desfocando. A questão de tecnologia, por que as imagens são sempre muito organizadas, sempre posadas? Porque em relação à tecnologia, principalmente, os equipamentos ainda hoje, usando celulares, máquinas fotográficas digitais, com excelentes sensores, ainda assim, os equipamentos eles precisam analisar a imagem para focar a imagem, focar o objeto, focar a pessoa ou desfocar o fundo. Então, ela precisa ser organizada digitalmente, por exemplo, se falando hoje de celulares e máquinas fotográficas digitais, a imagem ela é reconhecida pelo equipamento
e reconhecida qualquer objeto principal que deve ser registrado na fotografia. E esse objeto principal ou pessoa é focado em detalhes de modo que realce características das pessoas, detalhes do rosto, do corpo, da roupa. Então, e automaticamente essa mesma fotografia, ela não vai ter essa mesma qualidade para os objetos ou pessoas que estão no fundo desse primeiro plano fotográfico. Então, a fotografia ela acaba sendo organizada de modo que o objeto principal que se pretende registrar fique melhor focado, fique melhor definido a imagem, a qualidade da imagem. Isso implica uma certa organização. Daí você pode ver que essas fotografias mais dinâmicas, elas tendem a borrar ou desfocar. Então, de certa maneira, se justifica as escolhas técnicas e estéticas para o que vai ser fotografado a partir dessas condições físicas do equipamento, as condições técnicas mesmo. Miriam Moreira Leite diz: a imagem não se comunica com clareza, por isso, dois elementos são decisivos para a leitura da imagem: um bom conhecimento de base técnica e a boa dose de criação artística. Então, como eu disse, não se comunica com clareza a imagem. Pois bem, a falta de clareza da imagem é porque ela implica que o que ela diz necessariamente não é de tão fácil captação. Ela necessita de uma interpretação, e essa interpretação ela ocorre quando aquela pessoa que observa a imagem fotografada tem o mesmo capital cultural de quem a registrou. Por isso a imagem não se comunica com clareza. A clareza só se aproxima, a pessoa chega mais próximo da clareza quando faz parte do mesmo universo cultural daquela pessoa que o registrou. Por isso, esses dois elementos são decisivos para a leitura da imagem: um bom conhecimento de base técnica e uma boa dose de criação artística, certo? A fotografia, desde a sua invenção, está associado à ideia de realidade, de comprovação do real. Contudo, sabe-se que uma fotografia não representa a total veracidade dos fatos. É uma visão neutra, da realidade, devido justamente à interferência subjetiva de quem registra os acontecimentos, a interferência do olhar do fotógrafo. Sem dúvida, escolher o que fotografar, por mais que seja uma fotografia que vai estar registrado lá uma pessoa e todas as suas características físicas, a roupa, o cenário, você olha para aquela fotografia e diga, sim, é realmente essa pessoa. Mas, dependendo da maneira que você fotografa, a interpretação da imagem, ela pode levar um outro sentido que não o mesmo do que estava acontecendo naquele exato momento. E nisso nós temos diversas fotografias que ajudam a compreender. Por exemplo, a fotografia que foi premiada, esqueci o nome do fotógrafo agora nesse momento, sobre a ex-presidenta Dilma Rousseff, quando ela se inclina para frente como quem cumprimenta outra pessoa, mas a imagem de fundo está registrado um militar da guarda do próprio palácio, certo? E ele está com uma espada apontada. É uma cerimônia de gala. Os militares presentes estão usando uma roupa de gala e, nesse momento, a fotografia é sobreposta à presidenta no primeiro plano e o militar no segundo. A impressão que se tem do militar em relação à presidenta é que ele está acertando ela com a espada nas costas. E essa fotografia ela circulou durante muito tempo, dando outro sentido ao sentido da qual no momento foi registrado. Então, a construção da imagem, o
que significa, o simbólico dela, isso depende também do momento que está sendo vivido, que foi registrado. Então, no momento que foi registrado, isso implicava, tinha outras implicações, como o momento que caminhou para o impeachment da presidente. Então, como se fosse um golpe desferido nela, um golpe no mandato dela. Então, nesse sentido, essa imagem ela é icônica, porque, sem dúvida, não houve um fato de nenhum militar acertar uma presidente com uma espada, mas da maneira como foi posicionado a câmera em relação à presidenta e a pessoa com a espada no plano seguinte, da maneira como foi composta a imagem, da maneira que ela foi registrada, passa-se essa ideia que é complementar ao momento em que estava sendo vivido politicamente. Então é muito interessante como que a fotografia, ela não precisa propriamente, para ter um outro sentido, ser manipulada em laboratório, com Photoshop, ou num laboratório preto e branco, lá, diretamente no negativo. Não, ela pode ser simplesmente ganhar um novo sentido a partir do ângulo que você retrata, que você registra a fotografia. Então, ganhou-se um outro sentido, mais do que o que estava proposto inicialmente na fotografia, porque o sentido está ligado diretamente ao momento histórico, ao momento político que estava sendo vivenciado. Então, é interessante ver como que essas imagens elas vão ganhando sentido. Talvez alguém sem o conhecimento, aliás, muito provável que alguém sem o conhecimento histórico, ao olhar essa fotografia, possa ter dificuldade de entender o quanto que ela foi importante, o quanto que ela é simbólica para o momento histórico. A fotografia, desde a sua invenção, está associada à ideia de realidade, de comprovação do real. Contudo, sabes que uma fotografia não representa a total veracidade dos fatos e uma visão neutra da realidade, devido justamente à interferência objetiva de que registra os acontecimentos, a interferência do olhar do fotógrafo. Daí já falei essa parte já. Bom, então vamos falar então sobre essa questão de intencionalidade da fotografia, ou mesmo a manipulação da fotografia. Bom, então sobre essa fotografia como intenção, né, que se pretende contar com a fotografia, eu trago para vocês agora essa figura que é o fotógrafo de guerra Yezhnev Anayesh Kaldei, ou apenas Yezhnev Kaldei. Bom, ele foi um soldado que fez parte do Exército Vermelho da União Soviética, um oficial naval e fotógrafo do Exército Vermelho Soviético. Ele é mais conhecido por sua fotografia da Segunda Guerra Mundial, de um soldado soviético hasteando uma bandeira soviética sobre Reichstag, em Berlim, capital da Alemanha nazista vencida. Então, na ocasião, o que ele fazia, afinal de contas, Yezhnev? Ele era um fotógrafo de guerra e, como parte da função dele, era construir a imagem que se pretendia reproduzir sobre a guerra, sobre as vitórias da União Soviética frente ao exército alemão. Então, a guerra ela não se luta apenas com armas, ela se luta em diversos campos, e um desses campos é na propaganda. Então, como propaganda de guerra, a União Soviética ela registrava os feitos do Exército Vermelho, as vitórias nas batalhas, e divulgava rapidamente em jornais como uma maneira de dizer assim, olha, ó o poder da União Soviética, ó o que ela faz em guerra, nós estamos ganhando, a Alemanha está perdendo e tem que desistir porque senão haverá um massacre. Então, é o terror criado na propaganda. A propaganda de guerra é muito eficiente nesse sentido, ela complementa a guerra armada mesmo. Pois bem, então esse fotógrafo, Yezhnev Kaldei,
Ele acompanhou todo o Exército Vermelho no momento das batalhas e foi registrando a guerra, não só para os jornais impressos, mas aqueles jornais de cinema que pessoas chegavam no cinema e no final de semana assistiam um telejornal. E lá estavam as imagens que não só eram fotografias, mas também tinha equipe de filmagem que acompanhava para registrar todos os fatos. Bom, e ele também foi conhecido como o fotógrafo de Stalin. Ele tem diversas fotografias de Stalin em reuniões oficiais com outros ministros, primeiros ministros. Então, ele foi uma pessoa muito bem posicionada dentro da sociedade soviética, principalmente pelo fato de estar próximo do alto escalão, no caso aqui de Stalin. Pois bem, então são fotografias assim que marcam a carreira dele, né? Como não só um militar, mas um profissional. Mas as fotos que marcaram mais a carreira dele são as fotografias da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial. E aqui nós temos algumas fotografias como do exército da União Soviética já dentro da Alemanha nazista. É possível ver nessa fotografia como que órgãos do governo palácio, todos destruídos com tiro de metralhadoras e canhões, né? E se registra todo esse momento. Outras fotografias. Bom, é uma realidade de guerra, é a realidade dele nesse momento. Foi isso que fez a carreira dele enquanto fotógrafo, essa coisa de ele ser o primeiro, um dos primeiros fotógrafos a estar no momento certo, que é registro direto da guerra. As batalhas ainda estavam correndo e ele lá com a máquina fotográfica dele e logo atrás uma equipe de filmagem registrando prédios sendo destruídos, exércitos alemães se rendendo e ele fotografando a vitória da União Soviética frente à Alemanha nazista. Um soldado retirando o símbolo da suástica de um prédio público, um prédio incendiado, e a população caminhando. Isso é logo após Berlim ser invadido e os soldados alemães se renderem. Então a população começa a sair dos prédios, começam a buscar seus pertences, tenta se reconstruir, né, no meio de uma cidade totalmente devastada. Aqui outra imagem, né, é um símbolo alemão do sucesso em guerra, das batalhas, todo destruído, e um soldado soviético ali contemplando todo esse monumento destruído, e em cima desse cavalo, que é de uma estátua, então outro soldado soviético hasteando uma bandeira. E essa é a principal fotografia que marcou a carreira de Yezhnev Kaldei. É conhecido como soldado hasteia a bandeira sobre Reichstag. Reichstag é o prédio que funcionou o parlamento alemão e o prédio ele foi totalmente destruído, mas por ser um símbolo da política alemã, foi um prédio a ser tomado à força e destruído, e depois posicionado uma bandeira sobre esse prédio para poder marcar o quanto que a União Soviética teve sucesso em guerra ao ponto de subir em cima do prédio do parlamento alemão e posicionar a bandeira da União Soviética. Então você pode ver que esse é o telhado desse prédio do Reichstag, né? E ao fundo essa fumaça. Mais importante dizer que essa fumaça ela foi construída, ela não estava todo o cenário real, não era todo assim enfumaçado, queimado, destruído. Então essa imagem aqui dessa fumaça, como se tivesse a cidade inteira queimando, pegando fogo,
ela foi construída diretamente no negativo. Então, a manipulação fotográfica, ela não existe com a construção do Photoshop. Ela é muito anterior. A manipulação fotográfica, a reconstrução da fotografia era feita direto no negativo, ou mesmo na fotografia, alterando o produto químico no processo de revelação. Então, dessa maneira, artesanal, as fotografias elas eram reconstruídas. Então, com isso, a intenção era mostrar, segundo o próprio fotógrafo, uma Alemanha totalmente, uma Berlim totalmente destruída pelo avanço da União Soviética. Então, ele caprichou um pouquinho mais, né, por assim dizer, caprichou um pouquinho mais na fumaça saindo de uma Berlim destruída. Tem também uma imagem que é bem interessante, né? Nesse conjunto, nessa fotografia mesmo, uma outra cena que é bem interessante são desses dois soldados, onde um está em pé para posicionar essa bandeira e o outro está segurando ele, ajudando ele a se equilibrar para ele levantar essa bandeira. Primeiro que essa fotografia não foi feita no mesmo dia em que a União Soviética entrou na Alemanha, entrou em Berlim e ocupou a cidade. Ela foi feita 2 dias depois. Então, já dá para ver que foi uma fotografia que foi encenada. Não dava para simplesmente no mesmo dia de invasão do exército soviético em Berlim, eles subirem no alto de um prédio e posicionar uma bandeira. Está sujeito a levar um tiro, de tudo quanto é parte. Então, a cidade precisava ser realmente toda controlada para que essa fotografia pudesse ser realizada. E por isso que a fotografia ela não foi feita no mesmo dia em que o exército soviético entrou na Alemanha nazista. Foi feito 2 dias depois. Então, foi encenado essa posição. Mas além da própria encenação em si, outra coisa que chama atenção nessa fotografia é esse detalhe daqui. Não sei se está bem visível. Aqui está apagado. Você pode ver o braço do soldado, que ele está segurando aproximadamente na barra da calça do outro, ajudando ele a se equilibrar com a bandeira. Então, ele está segurando e a outra mão desse soldado está aqui. Dá para ver um relógio. Pois bem. Vamos mudar de fotografia. Aliás, mostrar essa mesma fotografia, só que mais aproximada. Aqui. Pois bem. Aqui nós temos o soldado. Essa é a primeira foto, sem manipulação. E essa segunda foto já manipulada. Nessa primeira foto, sem manipulação, é possível ver que esse soldado ele possui 2 relógios. Um relógio no braço esquerdo, outro no braço direito. E na fotografia seguinte, é possível reparar que a mão do braço da pessoa está muito claro, está estourado, de forma que o relógio mesmo desapareceu desse pulso, desse braço. No outro aparece quase nada do relógio. Então a fotografia ela foi manipulada para que fosse retirado o relógio do braço do soldado, pelo menos um relógio. Por que isso? Bom, nós estamos falando de guerra. Guerra, existe uma coisa que acontece em todas as guerras, que é o espólio de guerra. Então, numa guerra, um conflito, pessoas morrem, patrimônios ficam, e aquele exército que ganha, ele quer ficar para si com o patrimônio. Toda guerra gera um resultado. Muito desse resultado é a aquisição de novos territórios, obrigação do povo vencido ter que pagar uma indenização, entregar um território, que mais? Entregar bens, certo? Então, isso é conhecido como espólio de guerra. Nesse caso, quando aparece nessa primeira fotografia o soldado com 2 relógios, é muito provável que ele tirou esse relógio de alguém já morto, podia ser um civil, um soldado, mas ele foi montando seu próprio espólio de guerra. Então ele vai, conforme o exército soviético ia avançando e ia ficando
objetos para trás da população e dos outros soldados que estavam lá e morreram ou fugiram, esses objetos eram adquiridos pelos soldados que avançavam. Então, por isso que esse soldado aqui está com 2 relógios. Muito provável que um desses relógios, ele não é dele, ele conseguiu como espólio de guerra. Já essa fotografia aqui foi retirado o relógio. Pois bem, na época que foi retirada essa fotografia, que foi registrada, o fotógrafo, o Yezhnev Kaldei, ele retorna para a União Soviética com os negativos para serem revelados e publicados em jornais mostrando as vitórias da União Soviética. Nesse sentido, depois o editor da revista, do jornal, que seriam publicados essa fotografia, chamou o fotógrafo em seu escritório e perguntou: o que é isso? O que é essa fotografia? Falei: é do soldado levantando a bandeira lá sobre o parlamento alemão, Reichstag. Falei: não, mas não pode fotografar, não pode registrar, não pode divulgar ele assim como com 2 relógios. Daí não é um soldado, é um ladrão. Entendeu? Então, não pode. A gente tem que passar uma ideia de um soldado soviético correto, está lutando pela pátria, não um ladrão que vai adquirindo patrimônio conforme vai vencendo em batalhas. Então, é esse o ponto que pesou, né, em relação ao fotógrafo, e ele falou assim, e este Kaldei falou: então, se for então o caso, eu vou apagar a fotografia. Eu vou apagar esse detalhe da fotografia. E dito e feito, por isso que na primeira fotografia aparece o soldado soviético com 2 relógios, e na segunda fotografia já não tem mais o relógio. Bom, eu vou mostrar agora esse vídeo que complementa isso que eu estou falando agora, para ficar mais claro o que eu acabei de dizer. Só um minuto para eu achar o vídeo. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui. Depois eu apresento a tradução. Ну, с этим снимком была новелла, конечно. Когда я прилетел в Москву поздно ночью 2 мая, то, значит, визировал главный редактор, руководитель агентства ТАСС Польгунов. Значит, я пошел в кабинет, он показывает эту фотографию маленького размера, говорит: что это такое? Я говорю: флаг над Рейхстагом. Он говорит: а вы видели, что у этого солдата 2 пары часов на обоих руках, на левой и на правой? Я говорю: я не видел. Я видел, что только флаг, так сказать, над Рейхстагом, все в Берлине. Нет, говорит, это нельзя, это мародер. Советский солдат не может быть мародером. Давайте убирайте этот, выцарапайте все с негатива. Ну что я, говорю, раз выцарапать, я, в общем, вынужден был подчиниться. Приехал в редакцию фотохроники, взял иголку и выцарапал иголкой вот это вот самое на этой руке, вот на левой руке, так сказать, выцарапал часы, которые были у него. Вот такая история. Снимок этот обошел весь мир. Certo. Então, o que foi falado no vídeo? Ele falou assim, esse que eu apresentei, ele é o próprio fotógrafo, o Yezhnev Kaldei. Ele falou: essa foto tem uma história. Claro, na mesma noite eu vou ir de volta para Moscou. Eu apresentei o editor na agência TASS, em Palgov. Deveria entregar para assinar. Eu entro na sala, ele me mostra as fotos em um tamanho pequeno e pergunta: qual é que é?
Aí ele falou a bandeira, hashtag. A bandeira sobre o hashtag. Você não viu o soldado está usando um relógio em cada pulso. Um à esquerda, um à direita. Não, eu só vi a bandeira no hashtag sobre Berlim. Não, dê um jeito nisso. Ele é um ladrão. Um verdadeiro soldado soviético não rouba. Você corrige rápido. Muito bem. Você quer que ele fora, eu vou tirar. Né? Ele falou, eu tive que dar um jeito no escritório. Peguei um alfinete e arranhou com um alfinete a fotografia onde estava o relógio no pulso direito. Isso não é algo, uma imagem que deve correr o mundo. Então, essa foi a argumentação que levou o fotógrafo a alterar, a manipular essa fotografia. A fotografia que faz parte do programa de guerra, que implica vender a vitória com sucesso. E nessa ideia de vender a vitória, o sucesso da União Soviética sobre a Alemanha nazista, não pode aparecer como um soldado soviético, alguém que está com relógio, que é fruto de espólio de guerra, de roubo, entendeu? Então, por isso que a imagem ela foi manipulada, refeita nesse sentido. Bom, deixa eu continuando aqui. Continuando de onde eu parei. Ok. Deixa eu compartilhar de volta. Opa. Pois bem, continuando. Miriam Moreira Leite afirma o seguinte, que não se procura na fotografia apenas o que comprove as análises históricas verbalizadas, mas sim informações, dimensões e relações que as verbalizações não têm condições de proporcionar. Dentre outras, dá para entender a partir daí que a fotografia tem que passar pelo mesmo critério de análise que um texto. Um texto que trata sobre determinado assunto, um documento de uma secretaria, de uma delegacia, que trata sobre determinado evento de importância de análise histórica, esses documentos não devem ser creditados simplesmente como verdadeiros. Eles têm que ser questionados no momento da sua elaboração, sobre a intencionalidade daquele documento. Qual que era a intenção real daquele documento? Era de registrar de forma factual o que aconteceu? Tem que ter essa análise, esse senso crítico, que também a Miriam Moreira Leite cobra que deve ser feito em cima da fotografia. A fotografia, ela tem uma intencionalidade, ela é criada com o objetivo da mesma maneira que um texto. Então, ela coloca que a imagem ela não deve ser vista como ilustrativo para o texto, ela tem que ser questionada da mesma maneira que um texto. Então, ela coloca que não se procura na fotografia apenas que comprove as análises históricas verbalizadas, mas sim informações, dimensões e relações que as verbalizações não têm condições de proporcionar. Quer dizer, a fotografia tem que levar o pesquisador a ir além do que o material, que outros materiais. Então, se eu não conseguir achar informações, mais informações nesse texto, eu vou buscar essas informações em outros documentos, dentre elas a fotografia. Então, a fotografia não deve existir apenas para confirmar a informação de um texto, mas sim levar a pessoa adiante, né? Mas isso também vai muito da capacidade do pesquisador, do historiador, em fazer essa análise. Bom, tag, a fotografia não deve ser utilizada como uma fonte não problemática. Isso é muito importante. A fotografia não deve ser utilizada como uma fonte não problemática, como prova da história, mas sim como parte integrante dela. A fotografia é um documento e, como todo documento, uma construção social com seus silêncios não ditos. Então, da mesma maneira que um texto
a pessoa escolhe o que vai colocar no texto. Uma fotografia, a pessoa escolhe o que vai estar presente na fotografia. Então, a fotografia ela tem que ser problematizada, ela tem que ser questionada da mesma maneira que qualquer outro documento, inclusive como documento escrito. Shyavata propõe que a imagem fotográfica atuaria como ponto de partida da memória, sintetizando o sentimento de pertencimento à família, a um grupo, a um determinado passado. Sem dúvida, a imagem ela acaba sintetizando um determinado momento, certo? E acaba sendo um registro não só de um fato, mas podendo também ser registro de um sentimento. Então, a fotografia ela tem esse potencial de fazer a pessoa que olha a fotografia, a pessoa que conhece a cena que foi registrada naquela fotografia, ajuda a pessoa a retomar não só o fato ocorrido, registrado na fotografia, mas o sentimento sentido no momento de registro da fotografia. Tipo uma foto de família em um momento feliz, onde no tempo presente as pessoas registradas naquela fotografia, algumas estão mortas, já falecidas. Então, a fotografia ela tem essa coisa de fazer a pessoa retomar um sentimento sobre o que está vendo. Então, e esse valor sentimental, possível sentimental que a fotografia carrega, acaba por si fortalecendo a ideia de real da fotografia. Então, a fotografia é um objeto que se tem que tomar muito cuidado, porque ele tem esse caráter de real, mas sabemos agora que não é o real, é uma escolha do real, né? É uma construção antes de qualquer coisa, mas o fato de você olhar para algo ou para alguém registrado na fotografia, e isso ajuda a recobrar o que você pensava e o que você sentia sobre aquele objeto, aquela pessoa, naquele determinado momento em que a fotografia foi registrada. Então, esse caráter de objeto como memória atribui à fotografia um valor sentimental que pode confundir ou dificultar a pessoa numa análise mais isenta. A fotografia parece, pensando dessa maneira, que a todo momento ela vai evocando sentimentos. Nesse sentido, vai fortalecendo a sua ideia de real, né? Bom, assim como os esquecimentos da memória, o não fotografado pode revelar importantes questões reflexivas sobre indivíduos e grupos sociais. Também nesse sentido, Shyavata afirma que o que é visível na fotografia revela e oculta. Talvez a grande sedução da imagem esteja na história do que ela não está visível. É interessante pensar que quando a gente olha uma fotografia, a gente pensa na fotografia e no que está presente na fotografia, mas acaba que a pessoa não se atenta ou não reflete sobre o que está no espaço não registrado nessa fotografia. Quem está nessa fotografia que está presente 3 pessoas que parecem felizes, uma olhando para a outra, como que era para além desse espaço retangular registrado nessa fotografia? Quem mais estava? Como que essas outras pessoas estavam? É interessante pensar a fotografia pelo que deixou de ser registrado nela. Isso mostra que é como um documento escrito. Quando eu afirmo alguma coisa num documento, o que eu posso estar não dizendo que falta dizer nesse texto, por exemplo. Bourdieu, as fotografias refletem visualmente valores ideológicos, idealizações e sistemas estéticos
e éticos de grupos sociais. Então, como eu disse, a fotografia ela é composta, ela é criada pelo fotógrafo a partir do momento que ele fala, olha, eu vou fotografar esse cenário com essas duas pessoas abraçadas, é bonito, um cenário de uma floresta, tá um dia claro, o que mais? Tem flores, tem um animal ao fundo, um cervo e essas duas pessoas abraçadas. A intenção que eu quero nessa fotografia é o quê? Bom, quero passar uma intenção na fotografia de uma coisa, de um cenário feliz, de pessoas felizes. Estão no espaço aberto, claro, tem sol, tem natureza, as pessoas estão sorrindo, os dois estão sorrindo um para o outro, estão abraçados. A ideia é de felicidade nessa imagem. Mas o que está além dessa fotografia, né? O que eu estou deixando de mostrar? Então, a escolha do fotógrafo acaba revelando que ele tem valores pessoais e esses valores ele busca através do que ele vai fotografar. Então, ele não é uma coisa que ele vai apertando um botãozinho, registrando fotos, sem ter uma construção mental do que ele pretende registrar. Então, nesse sentido, aponta de fato, como diz Bourdieu, que as fotografias refletem visualmente valores ideológicos, idealizações e sistemas estéticos e éticos de grupos sociais. Então, se fizermos uma análise em 3 níveis da fotografia, é possível notar que uma fotografia ela carrega muitas informações, não apenas no que ela registra, mas também no que ela deixa de registrar, ou principalmente da intencionalidade de quem registra a imagem na fotografia. Segundo Maria Elisa Linhares Borges, a imagem fotográfica se aproxima de outras iconografias produzidas no passado, desperta sentimentos. Como eu disse, realmente as fotografias elas despertam um sentimento pelo caráter de proximidade do real. Quando fotografa uma pessoa, a pessoa se reconhece na fotografia, pela sua aparência, pela sua roupa, e por outros detalhes que possam ter na fotografia. Então, a fotografia ela tem esse caráter de real, mas ela é uma construção do real, ela é um recorte do real. E quem define o recorte é o olhar do fotógrafo e o que ele e seus valores ideológicos, de ideias, estéticas e éticas, né? Pois bem, mas o fato da imagem ser tão idêntica, idêntica do real, acaba que transpõe para a pessoa que visualiza a fotografia uma realidade que a pessoa que gosta, digamos assim, que gosta de fulano, aí você vê na fotografia registrada, esse fulano, o seu sentimento de avivamento em relação àquela fotografia, muito provável vai ser o mesmo sentimento de avivamento por aquela pessoa presencialmente. Tipo, você se agradar de uma fotografia da sua mãe, de quem você gosta, da mesma maneira que você se agrada dela presencialmente. As imagens fotográficas devem ser vistas como documentos que informam sobre a cultura material de um determinado período histórico e de uma determinada cultura, uma forma simbólica que atribui significados às representações e ao imaginário social como a memória coletiva. Bom, a fotografia, então, ela é o principal de diversas informações que são possíveis extrair de uma fotografia. Acho que as mais evidentes são da cultura material, que ajuda a pessoa que no tempo presente não conhece alguns objetos da cultura material do passado, passa a ver e até mesmo, quem sabe, reconhecer, compreender um pouco melhor a sociedade no passado a partir da sua cultura material, dos objetos presentes nas fotografias. Pois bem, que é referência,
Bom, então, para encerrar essa parte daqui, sobre a fotografia como fonte histórica, o que ficou evidente? Quais são os principais pontos presentes no que eu apresentei aqui? A fotografia, ela é um recorte do real, mas ela não é a realidade, ela é uma construção. Quem que constrói a imagem fotográfica? É o fotógrafo, a partir de suas escolhas. O que orienta as escolhas do fotógrafo? O seu próprio capital cultural, a sociedade a qual ele faz parte, o que ele pensa, o que ele sente. Então, são valores tanto pessoais como valores sociais. E todos esses valores são transpostos nas escolhas que o fotógrafo faz no momento de registrar a fotografia. Então, quando se analisa uma fotografia, tão importante como entender o que está presente na fotografia é entender o que passava-se, quem é esse fotógrafo, entender onde que ele se localiza na sociedade que ele registra, certo? Ele faz parte do mesmo grupo social, ele não faz parte desse grupo. Quem que é ele? O que é o objeto que ele está, objeto ou as pessoas que ele está registrando na fotografia? O que é essas pessoas ou esses objetos para o fotógrafo? Entendeu? Então, tão importante como entender o que está presente na fotografia é entender a intencionalidade do fotógrafo. E esse é a mesma forma de análise que se faz com outros objetos, com textos, com revistas, com livros, com documentos oficiais, com documentos não oficiais, com o que mais? Todo objeto que possa ser de análise para um historiador, ele precisa ser analisado nesse sentido. O objeto em si, o que o objeto diz, o que ele deixa de dizer e quem é a pessoa que diz esse objeto. No caso, no texto, o escritor. No caso da fotografia, o fotógrafo. Então, é interessante, é importante saber a intencionalidade da pessoa que registra a fotografia, além do que está sendo registrado na fotografia em si. Pois bem, eu espero que tenha ficado claro, ou pelo menos que quem veja, quem assista esse vídeo, compreenda um pouco melhor a importância de uma análise de fotografia, de imagens com mais cautela. Esse material está longe de ser definitivo, ele está mais uma introdução para que se tenha um senso crítico um pouco mais apurado, principalmente na hora de tentar compreender um pouco do passado a partir de fotografias, a partir de imagens. Podemos, é claro, também estender essa forma de análise de fotografia para o audiovisual, para filmes, para o cinema, para vídeos. É importante ter esse senso crítico, contudo, principalmente numa era onde o imagético ganha pernas e anda pela internet e as pessoas vão consumindo cada vez mais numa velocidade tanta que o senso crítico, aquela capacidade da pessoa de ela analisar com calma, com cautela a fotografia ou o vídeo acaba se perdendo diante de tantas informações visuais que nos atravessam todo dia. Mas ainda assim é necessário fazer essa crítica sobre o que nós consumimos em relação a imagens, vídeos, como todo. Né? Pois bem, então terminamos agora essa primeira parte, que é entender um pouco da importância da fotografia, da análise da fotografia, né? Entendendo a importância das fotografias como um objeto para se compreender a história e a sociedade. A gente fecha esse tema da fotografia como fonte histórica. Nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre como tratar coleções fotográficas, tratar ele fisicamente. Né? Então é isso, pessoal. Quero agradecer esse momento e a gente continua no próximo vídeo. Um abraço para todos.